Primeira coisa que eu queria falar. Tudo na minha carreira, na minha vida e na minha trajetória vem de duas coisas. Relacionamento, a primeira, relacionamento. O poder do relacionamento, a chave que o relacionamento tem na nossa vida. E o segundo é a oportunidade. Porque não adianta, Luiz, só ter a oportunidade. É preciso saber aproveitar a oportunidade. Então a minha chegada na 98 foi justamente através disso. Eu conheci o Ricardo Ribeiro, que trabalha na área de projetos especiais, aqui da 98 e da CDL, né? E o que aconteceu? O Ricardo foi me apresentado pelo Leandro Figueiredo. Opa, o Leandro já esteve aqui no Bora. Que, né, é meu amigo de muitos anos também, hoje é o diretor de novos negócios do Atlético. E aí o Ricardo um dia me conheceu num projeto que a gente ia fazer junto, que nós temos até um projeto juntos, eu, Ricardo, Leandro e a Vivi. E aí o que aconteceu? O Ricardo, num dia que nós estávamos conversando, eu expliquei para ele a minha vida, a minha trajetória, a minha caminhada. E falei que eu era da área de turismo e que eu tinha aí, né, mais de 20 anos de atuação como professor, passei por muitas universidades, trabalhei na Secretaria de Turismo, enfim, fiz vários projetos na área de turismo, trabalhei no Senac, fui o coordenador da área de turismo do Senac em Minas e tal. E aí dei ali o spoiler pro Ricardo. E logo em seguida o Ricardo veio para 98. E aí o que aconteceu? Mas não é o que você tá pensando, não. Porque o Ricardo veio para 98 porque tinha um projeto na casa para ser aprovado de um programa de turismo. E esse projeto não conseguia ser aprovado. E aí o Ricardo, ao conversar com o Rodrigo Carneiro, falou: Rodrigo Carneiro, enquanto a gente não tiver um especialista de turismo para defender a ideia, esse projeto não vai para frente. Aí o Ricardo me fez um contato, falou: cara, preciso aqui da ajudoria. Sabe qual que é a diferença de ajudoria e consultoria? Qual? Consultoria você cobra, ajudoria é para amigo, é ajuda para amigo grátis. Eu tô cheio desses ajudantes, amigos aí, viu, meu filho? Então, eu, Ricardo, preciso de uma ajudoria sua aqui, cara. Preciso que você me ajude aqui a aprovar um projeto de um patrocinador e tal. E aí, e depois eu vou te botar no programa e tudo. Mas aí, a gente, no outro dia, entrou numa reunião, era época da pós-pandemia ali, pandemia, pós-pandemia, reunião online. Eu entro no outro dia numa reunião com umas 20 pessoas e falou: ó, o projeto é assim, assim, assim. Cristiano, o Rodrigo Carneiro, o Cristiano é o nosso consultor de turismo da Rede 98. Pá! E eu comecei a defender o projeto. Uns 2, 3 dias depois o projeto foi fechado. Aí sim, hein? Não, mas eu só dei a ajudoria final, a 98 que fez aqui esse time maravilhoso, fantástico de profissionais, que você sabe o que eu tô falando. Demais. Eles fecharam. E aí o Ricardo falou: cara, vou te botar na produção desse projeto e tal. E aí eu vim para uma primeira reunião e vim para uma segunda. E aí no dia que eu vim para a segunda reunião era com o Rodrigo Carneiro, eu e o Ricardo. E aí, o que aconteceu? A reunião atrasou meia hora, o Ricardo... Cara, o Rodrigo pediu para esperar um pouquinho, que ele tem uma outra coisa para falar. De repente entrou na sala o Rodrigo Carneiro, a Fernanda Ribeiro, que é a apresentadora do Radiocast. O Ricardo olhou para mim, eu olhei para ele, o Ricardo: Rodrigo, essa reunião aqui é do projeto. O Rodrigo falou: não, eu mudei aqui as pautas. Ele fala assim mesmo. Mudei a pauta. Mudei a pauta da reunião. Ele sentou e falou aqui: ó, o negócio é o seguinte, eu tô precisando de um colunista de turismo para fazer toda quinta-feira o Radiocast. Eu preciso de um cara igual você no seu perfil. Você me fala sim ou não? E é agora. Sim ou não? Eu falei: cara, eu tô pensando em fazer um programa assim, assim. A Fernanda: ótimo, adorei a ideia. Que eu falei: eu vou fazer os 5 verbos do turismo. Isso. Vou pegar um destino e falar dos 5 verbos. O primeiro é o ir. Como é que eu vou para um determinado lugar? De ônibus, de avião, né? De barco, de navio e tal. É o ir. O segundo é o visitar. O que é que eu visito nesse lugar? Então são os atrativos turísticos. O terceiro é o hospedar, onde eu vou hospedar, tipo de hospedagem. O quarto é o comer. O que é que eu vou comer, onde que eu posso comer. E o quinto é o comprar. Então foi uma coisa que eu já tinha na minha cabeça de muito tempo atrás, que depois, quando eu contar a história completa aqui, né, vocês vão entender as conexões. Mas enfim, cara, eu apresentei isso na mesa assim, ele falou: ótimo, semana que vem você começa. Saiu da sala e falou: aí você conversa com a Fernanda. E eu, assim, eu tenho... deu super certo isso, né? Cara, eu tenho uma admiração, um carinho pela Fernanda. E aí já passaram alguns apresentadores, né, junto com a Fernanda. Passou o Bruno, que
Aham. É um cara, assim, espetacular, sensacional. O Ale, que é outro cara maravilhoso. E agora o Antonélio, que é um querido que eu conheço há Top. muitos anos. E aí nós temos aí o Se Liga na Trip. Porque, para não ficar a coluna do Cristiano Lopes, a coluna de turismo, eu já cheguei com esse empuxo do empreendedorismo do mercado e já batizei um nome, hashtag Se Liga na Trip, porque o hashtag tá na minha marca, tá no meu movimento. E aí começou o Se Liga na Trip, e aí a gente começou com o Se Liga na Trip e o negócio foi andando, isso deu um impulsionamento grande na minha rede social, me deu um posicionamento super diferenciado para o trade turístico e a imprensa de turismo, porque hoje, como palestrante, eu viajo muito, então eu aproveito muitas das minhas viagens para produzir o Se Liga na Trip. Só que eu não chego lá como qualquer um, eu chego lá como um jornalista, apresentador de um programa, de rádio, de televisão, de portal, e a 98 tem uma força incrível. E aí, cara, eu chego e já faço uma coisa, já faço outra, já tô numa prefeitura, já peço apoio aqui, já peço apoio para um receptivo e vou fazendo um negócio. Porque é um programa que o objetivo é informar, fazer com que as pessoas viajem melhor, possam economizar grana e possam pegar dicas que possam ser valiosas e que tenham relevância para as viagens. É aquele negócio, assim, eu costumo dizer que é o seguinte, você já passou pelo caminho das pedras, você já chega com ele pavimentado para quem quiser ter as dicas, os melhores caminhos, as melhores formas de aproveitar uma viagem, porque a gente nunca quer viajar em especial de férias ou a lazer e ter perrengue, né? Então, como você já tem muitos anos nisso, você já entrega um negócio mastigadinho, né, meu filho? É, exatamente. E uma coisa bacana, eu tô começando agora a ser convidado para os eventos, a imprensa tem reconhecido esse trabalho. Recebi um convite agora, super legal, de uma operadora de turismo, para fazer o programa em Comandatuba. Opa, me chama. Mas eu quero agora ir. Todo mundo quer ir. Mas isso é legal, sabe? Porque isso é visibilidade. Isso significa que as pessoas estão vendo, né? Então eu aproveito, conjugo tudo e nós vamos levando e vamos viajando. E se liga na Trip, que é o mais bacana. Então toda quinta-feira, no Radiocast aqui na 98, isso, tem lá os seus... 5 verbos do turismo. 5 verbos do turismo. Isso, quando o assunto é destino. Tá. Então, em média, eu entro no ar entre 3h30 e 3h40, porque depende do andamento do programa. Né? Geralmente tem um primeiro bloco do que a Fernanda Ribeiro gosta de chamar de notícias com rolês aleatórios, super aleatórios. Depois entra o meu colega, o Daniel, que é do Instituto Estrada Real, Daniel Junqueira, que fala sobre turismo na Estrada Real. E depois entra o Cristiano Lopes com Se Liga na Trip, quinta-feira dedicado ao turismo. Olha que privilégio nós do turismo temos com a Rede 98. Top mesmo. Show. Não, é muito legal. Então, assim, tem dia que eu pauto o programa umas coisas diferentes. Por exemplo, na última semana eu pautei o glossário do turismo. Cara, e foi tão bacana, porque deu uma repercussão tão legal. Assim, coisas do turismo e termos que as pessoas não sabem o que usam errado. Vou te dar um exemplo. Qual que é a diferença de guia turístico e guia de turismo? Guia de turismo e guia turístico? É. Ou não tem diferença? Não, tem. Olha aí eu falando bobagem. O guia de turismo a pessoa é o pré-viagem. A pessoa que vai te guiar para você fazer um bom turismo. O guia turístico é a pessoa em local ali, normalmente uma pessoa ali da própria cidade, da localidade, é isso? Não. Por isso que você que tá nos ligando na trip ou não, o que é? Guia de turismo e guia turístico. Guia de turismo é o guia 4 rodas. Ao contrário, já dei a dica aqui. Então vai. Guia turístico é o livro. Guia turístico é o livro. Livro que contém as informações, os atrativos da cidade. Então, guia turístico de Belo Horizonte, guia turístico de Nova York, guia turístico de Paris. Guia de turismo é o profissional que conduz pessoas num tour. Profissional que conduz uma excursão é o guia de turismo. Aliás, é a única profissão regulamentada do turismo dentro do Brasil. Que legal, não sabia.